aqui. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que vai nos trazer uma mensagem muito abençoada. E eu atribuí um tema para essa palavra, que seria o vaso esquecido. E essa palavra conta a história de um certo homem, que a Bíblia não fala muito sobre ele. A Bíblia fala muito, a gente ouve falar muito sobre Moisés, sobre Arão, Paulo. Mas quem já ouviu falar aqui de Meribe e Baal? Já ouvi. Né? 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 40. Como pude perceber, só duas pessoas disseram que tinham ouvido falar de Meribe e Baal. 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 40. 9, versículo 40. E não se surpreendam se vocês olharem em Reis também, né? Essas histórias assim. Samuel. Lá em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 40, está escrito assim: E o filho de Jonatas foi Meribe Baal. E Meribe Baal gerou a Mica. Eu li esse versículo só para mencionar o nome dele, né? Porque ele também é conhecido na Bíblia por um outro nome, Mefibosete. 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 Esse já é mais conhecido, né? Então, olha só. A primeira referência de Mefibosete, ela é quase imperceptível, né? Porque ela não traz o nome dele mesmo, que é justamente a referência que eu li aqui, né? Que é 1 Crônicas 9:40. Mas lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, a gente encontra lá o nome de Mefibosete. Capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só, essa história é muito linda porque ela nos mostra a queda de um reinado, né, de um rei que já estava longe dos propósitos de Deus, que era Saul, né, e nos mostra a ascensão de um outro rei que havia sido escolhido por Deus, que é Davi. E quando a gente vai ler a história de Davi e de Jonatas, a gente vê lá no livro de Samuel que quando eles se conheceram, eles criaram, foi gerado no coração deles uma amizade muito profunda. E em determinado momento, eles fazem um pacto, uma aliança, tá? Onde eles prometem um ao outro que aquele que morresse primeiro cuidaria da família daquele que ficasse vivo. E aí acontece que o reino de Israel é atacado, Saul morre, Jonatas também, a notícia chega até o palácio, a ama de Mefibosete ou de Meribe Baal o carrega no colo e foge. Mas por que ela foge? Tem toda uma história por trás disso. Naquela época, e talvez não seja muito diferente nos dias atuais, quando um reino era atacado, quando um reino era invadido, e matava-se o rei, matava toda a família do rei, para que nenhum descendente dele viesse depois requerer o reino, viesse depois tentar reconquistar aquele reino. E a ama de Meribe Baal sabia disso. Então, quando ela recebeu a notícia de que os pais de Meribe Baal se tornou um mendigo 2 vezes, porque ele ficou sem a herança dele e foi morar com um mendigo. Então, um mendigo 2 vezes, não. Maqui não era mendigo. Maqui, embora vivesse em uma terra seca, em uma terra estéril, mas ele era rico, ele tinha posses.
Tá? Bom, passou-se o tempo, Davi é coroado rei. E aí, em determinado momento, ele se lembra da aliança que ele fez com Jonatas. Ele procura saber se ainda existe alguém da linhagem de Jonatas, da descendência de Jonatas. E aparece lá um cidadão, que eu não sei se eu anotei o nome dele aqui, mas eu acho que eu anotei. É que eu não estou seguindo o roteiro aqui, mas eu acho que eu anotei sim. Aparece lá um cidadão e diz para ele assim: olha, Davi, existe sim. Tem um rapaz aí que é filho de Jonatas. E ele se chama Mefibosete. Ele está lá na casa de Maquir, na terra de Lodebar. Mas não te preocupa com ele não. Porque ele ali parece um cão morto. E em cão morto a gente não chuta não. Por que ele falou isso? Ele não falou nessas palavras, mas foi mais ou menos isso. Porque quando ele viu Davi procurar saber se havia algum descendente de Saul, de Jonatas, ele já imaginou, ele vai matar o cara. Porque ele vai imaginar que o descendente do filho de Jonatas vem requerer o reino. Mas não. Davi então diz para ele: olha, vai lá e traz ele para cá. Davi manda uma comitiva buscar Mefibosete. E o que significa o nome Mefibosete? Alguém sabe? Já li, mas não lembro não. Vocês lembram? Alguns historiadores, alguns tradutores dizem que significa boca da vergonha. Mas a tradução mais aceita, tá, é aquele que caiu em vergonha. Porque ele perdeu o reinado dele, ele perdeu os pais, ele perdeu toda aquela fortuna que naturalmente ele herdaria, né? Ele ficou praticamente na miséria, estava vivendo de favor. E ainda aleijado. Que dentro da cultura hebraica, né? Era o fim. Nem direito teria de estar dentro da cultura hebraica ele não teria possibilidade alguma de ascender a alguma posição social. Dentro da cultura hebraica, ele seria totalmente desprezado. Davi lembra da aliança, manda uma comitiva buscar Mefibosete. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça daquele homem que era servo de Saul. Fico imaginando o que se passou na cabeça dele, né? Como é que agora ele vai buscar um herdeiro que está aleijado, que está vivendo uma terra de miséria, para trazer para cá? Para quê? O que vai fazer? O que vai acontecer? E aí, queridos, a gente traz isso para a nossa vida diária, traz isso para a nossa vida cristã, e a primeira lição que eu aprendo com isso é que no Salmo 113, o salmista escreve dizendo assim que Deus, ele tira do monturo o necessitado e o faz assentar com os príncipes e faz da mulher estéril mãe de filhos. Quando a gente olha para nós, né, e a gente começa a pensar o que a gente era e ver o que a gente é hoje, a gente começa a dizer: só Jesus. Porque eu pessoalmente, eu particularmente, nasci num lar evangélico. Fui criado num berço evangélico. Desde criança participando das programações de criança e tal. Cresci dentro da igreja. Pela misericórdia de Deus, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Mas isso é misericórdia de Deus, não é mérito meu, não. Tentações? Muitas. Né? Mas aqueles que vieram do mundo, que viveram uma vida... Ó, ele já levantou a mão ali, né? Que viveram uma vida desregrada, né? Sem conhecer a Deus, condenados a uma morte eterna. Aí de repente encontram Jesus. Aí Jesus se lembra da promessa que foi feita lá no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e diz assim: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela,
vai para a terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aí, essa palavra que Deus dá a Abraão, é uma palavra que estava profetizando Cristo. Porque quando a gente chega lá no Novo Testamento, a gente vê Cristo nascendo da descendência de Abraão. Quando a gente chega em Isaías 53, a gente vê ali Isaías profetizando. Eu costumo dizer que Isaías 53 é o retrato falado de Cristo. Está tudo ali. E aí a gente vê assim, Jesus, ele lembra-se lá no monte, quando ele está lá com os 3 discípulos dele, né, mais próximos dele, ele diz assim, olha, vocês ficam bem aqui que eu vou orar aqui. Ele vai orar e ele diz assim, Pai, se possível, faça de mim esse cálice. Mas imediatamente ele lembra da aliança que Deus havia feito com Abraão. E imediatamente ele lembra e diz assim, não, mas peraí, eu não vim aqui para fazer minha vontade. Eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que eu salve, através da minha vida, através do meu sacrifício, eu salve o Talismã, o Milton, Amém. o Anderson, cada um de nós. Amém. Então, é uma aliança que Deus fez conosco através de Abraão e que se cumpre até hoje. E que Jesus ratifica lá no Novo Testamento. Jesus bate o martelo. Quando ele diz assim, não, Senhor, seja feita a tua vontade. Ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ia ser açoitado, ele sabia que ia ser morto. Mas ainda assim, ele aceitou. Pensa comigo, gente. A gente estava numa situação semelhante à de Mefibosete. Ainda eu mesmo, que nasci no lar evangélico, a nossa situação é uma situação semelhante. Condenados. E aí Jesus vem com seu imenso amor e sofreu por mim, simplesmente para honrar uma aliança que ele havia feito. Davi chama Mefibosete, faz ele sentar-se na mesa real e chama o servo e diz assim, olha, a partir de hoje, tu e a tua família toda serão servos de Mefibosete. E tu vais, Davi pega e devolve para Mefibosete toda a herança que ele tinha direito. Aí eu pergunto, qual é a herança que a gente tinha direito? Nenhuma. A única herança que nós tínhamos direito era a condenação eterna. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós não tínhamos herança, nós não tínhamos direito. Aí, através do sacrifício de Cristo, em cumprir, honrar a aliança que Deus fez, ele paga o preço e nos dá aquilo que Deus havia prometido para nós. A única coisa que pode impedir que eu receba a herança que Deus conquistou para mim, sou eu mesmo. Se eu deixar de olhar para Cristo, se eu deixar de servir a Cristo, se eu deixar de obedecer a Cristo, se eu deixar de fazer aquilo que Cristo quer que eu faça, se eu me afastar dos caminhos de Deus, eu perco a minha herança. Ainda que ele tenha pago o preço, porém, eu mesmo recusei. Quando a gente vê ali Jesus sendo apresentado para aquela multidão que estava ali, Pilatos
olhou para aquela multidão e disse assim, olha, esse homem aqui não fez nada, não fez mal algum. Eu faço o que com ele? E toda aquela multidão grita, crucificam. Pilatos vai lá, pede uma bacia com água e lava as mãos, achando que com isso iria limpar a culpa dele. Ele vai ser cobrado, não tem jeito. Então quando Jesus está ali e que ele é oferecido para aquela multidão o recusa. E o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 1, ele diz assim que ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberem, é-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que privilégio. Olha que herança maravilhosa que a gente recebe, né? Porque alguém recusou. E o interessante é que Jesus já veio para os seus. O objetivo era eles. E eles não o receberam. Aí Jesus disse, bom, você não está tudo bem. Aí Pedro escreve em uma das suas cartas, dizendo assim, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Percebe a diferença? O povo de Israel já tinha a promessa. Jesus já veio para eles. Nós não, nós fomos comprados. Nós fomos comprados. Nós fomos escolhidos. Que privilégio. E aí, a gente vê assim, nós podemos nos colocar como um vaso esquecido. Porque em outro texto lá de Pedro, ele diz assim, que nós não éramos nação, nós não tínhamos herança, nós não tínhamos nem sequer nome. Aí o Senhor Jesus vem e nos dá um nome, e nos dá uma família, e nos dá uma herança, nos torna co-herdeiro com Ele. Co-herdeiro com Ele. Então, aquilo que Davi está fazendo ali, nada mais é do que uma tipologia do que Jesus fez por nós. O vaso esquecido, que estava lá em Lodebar, em uma terra infértil, uma terra seca, aleijado, desprezado, somos nós, que vivíamos desgarrado como ovelha sem pastor, né? E Davi, ali nada mais é do que uma tipologia do próprio Deus, que vai lá e resgata, né? E traz e faz assentar na mesa do rei. Então hoje nós estamos aqui experimentando um pouquinho daquilo que Deus tem para nós. E eu digo um pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo. Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e que não foi percebido pela mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, não tem como comparar. A gente não tem algo assim para comparar. Eu acredito que quando João teve a revelação de Deus no livro do Apocalipse, e ele escreve que as ruas são de ouro, muro de cristal, eu acho que ele colocou esses metais preciosos e essas pedras preciosas para que a gente tenha uma ideia do que Deus tem preparado, do que Deus tem para nós. Só que é muito mais do que isso. O ouro, a gente sabe, a gente conhece, a gente até precifica ele, né? O cristal também, as pedras preciosas também. Mas quem pode precificar o que Deus tem para nós? Quem pode dizer e comparar o que Deus tem para nós? É algo que não passa pela mente humana, realmente. Então, queridos, hoje a minha palavra é bem curta, bem simplória, mas assim, é algo que Deus quer que a gente entenda, que
nós estamos sob o cuidado dele. Nós não somos mais, nós somos esquecidos. E ainda que alguém se esqueça de nós, todavia ele jamais esquece de nós. Jamais esquece de nós. Como eu costumo dizer, às vezes nós é que somos ansiosos demais e nós às vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, só que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Por quê, pastor Milton? Porque é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então, às vezes, na nossa humanidade, nas nossas fraquezas humanas, a gente se entristece porque alguém não se lembrou da gente. A gente se entristece porque alguém não mandou um parabéns ou alguma coisa parecida, né? Ou não nos convidou para algum evento ou qualquer coisa parecida, né? Isso aí é nada. Deus é eterno. Ele está de olho em cada um de nós. Ele olha para cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. E Ele não esquece de nós. Ele nos faz assentar diante dos príncipes desta terra. Eu ouvi, agora recentemente, eu tomei como um testemunho, tá? Foi uma irmã que disse para mim que nunca imaginava que iria sentar na mesa com um governador, com um deputado estadual, com lideranças políticas aí. Nunca imaginava. Quando que ia imaginar? Uma pessoa simples, de origem simples e tal. Mas Deus foi trazendo, Deus foi trabalhando, preparando, lapidando. E essa pessoa passou, já teve a oportunidade de sentar com o governador, de sentar com o prefeito, de sentar com o deputado. Isso é Deus que faz na nossa vida. Nós merecemos? Não. Mas Deus olha para nós. A Bíblia diz lá no Salmo 113 também, que Ele está sentado no alto sublime trono. Eu sempre menciono esse salmo, não sei se você já percebeu. Está sentado no alto sublime trono, mas Ele se curva para ver o que se passa aqui na terra. E quando Ele se curva para ver o que se passa aqui na terra, Ele está olhando para cada um de nós. Eu quero encerrar contando um testemunho que retrata isso que eu estou falando. Semana passada, eu peguei a caixa de um medicamento que eu uso, e a minha esposa também usa, e é um medicamento caro. Eu coloquei no painel do meu carro para eu não esquecer que eu estava trabalhando naquele dia para completar o valor para comprar aquele medicamento. E aí, eu aceitei uma chamada de um passageiro, fui buscar meu pai, o nome Bernardo. Ele entrou no carro, eu dei boa tarde para ele, e ele começou a conversar comigo e tal. E eu não sei se vocês lembram que mês passado teve um guindaste que deu prego ali na Magalhães Barata, que fechou a rua. Foi um transtorno doido. Esse guindaste era de responsabilidade dele. Ele começou a me contar a história e tal. Tá bom. E a gente foi. De repente ele perguntou assim, e esse remédio aí? Eu disse, não, esse remédio aí é para eu não esquecer que eu tenho que comprar ele hoje. E é caro? Eu disse, é. Mas Deus está abençoando aqui. Eu já tenho uma parte aqui do dinheiro, até o final do dia vai ter o restante. E quanto custa esse remédio? Isso, meu filho, custa R$200. Tudo isso, eu digo, bom, R$200 porque eu estou comprando com desconto do laboratório, porque eu me cadastro lá e o preço normal dele é 540. Meu Deus, não, acho que preocupa não, meu filho. Isso aqui, para Jesus, isso aqui é café pequeno. Aí, ele ficou ali na 1º de dezembro, perto da Assembleia Paraense. Chegou lá, ele desceu, e aí eu dei boa noite para ele, dei boa tarde para ele e tal. E aí eu tentando sair, mas o fluxo de carro estava muito grande, aí eu fui andando bem devagar, dei seta, passei, de repente eu olhei pelo retrovisor, ele estava vindo correndo. Aí eu parei e disse, seu Milton, eu esqueci alguma coisa no seu carro. Aí eu peço, meu filho, procure aí. Ele abriu a porta traseira, ligou a lanterna celular dele, procurou, revirou. Eu olhando pelo retrovisor, de repente ele disse, achei! Mas eu não vi pegar nada.
Aí, seu Milton, eu posso lhe pedir uma coisa? Se estiver ao meu alcance, me informe a sua chave Pix. Aí eu, mas, não pergunte, não diga mais, não, me informe. Tá bom, informei a chave Pix para ele. Fui embora, ele se despediu de mim e fui embora. Aí, olhei no meu Uber aqui, tinha metade do dia para comprar. Eu digo, bom, eu pago a metade com dinheiro, outra metade eu no cartão. Beleza, né? Fui para a farmácia. Cheguei na farmácia e entrou uma notificação do banco. Aí eu fui olhar, R$200. Ué, eu fui ver quem mandou. Ele. E é assim que Deus faz com a gente. É Deus que cuida de nós. Uma pessoa que eu nem conheço entrou no meu carro, transportei, levei, entendeu? Isso é o cuidado de Deus conosco. É o cuidado de Deus. É aquele mancozinho que está lá, esquecido lá, aleijado dos 2 pés, né? Morando de favor, que Deus olha lá e diz assim, mas peraí, Davi, lembra daquela aliança que tu fizeste com o pai dele? E aí Jesus olha para cada um de nós e lembra da aliança que Deus fez com Abraão em nosso favor. E aí ele vem e nos abençoa, e nos guarda, e nos livra. Porque são bênçãos diversas, não são somente bênçãos financeiras, mas são bênçãos de saúde, são bênçãos de livramento, são bênçãos dessa roda de gente boa, linda e maravilhosa que está aqui. Porque, gente, isso aqui é bênção. Estar reunido aqui numa quinta-feira calorenta, isso é bênção, gente. É bênção, é um privilégio estarmos aqui. Então, que Deus nos abençoe. Que a gente possa gravar em nosso coração que nós somos cuidados por Deus. Deus tem cuidado de nós. Amém? Teve um caso assim que, como tem nas outras da igreja, a questão da paciência. Na verdade, muitas vezes a pessoa é assim, ela acha, digamos assim, hoje ela aceitou Jesus, que amanhã está tudo resolvido. Não é verdade? Aí a pessoa diz assim, por que aquele ímpio prospera mais do que eu? Na presença de Deus, e não consigo aquilo que ele consegue. Então eu cheguei a conversar com o meu amigo da igreja e tentei repassar para ele que as coisas não é como a gente quer, como Deus quer, porque tem que ter paciência. Aquela pessoa já esperou muito mais do que eu. E as coisas vêm na hora certa, assim como Deus enviou esse medicamento ao Senhor. Na hora certa, no momento certo. É só questão de ter paciência. Não é verdade? A luta é grande, mas no final nós somos vencedores. É verdade. Amém. Amém. Graças a Deus.